O programa de privatizações prevê alienar em 2020 a maioria das 195 empresas detidas ou participadas pelo Estado. O programa de privatizações apresentado à imprensa visa potenciar a criação de empregos no país, disse o Ministro de Estado para a Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior. No quadro desse processo, o capital de 195 empresas detidas ou participadas pelo Estado será alienado entre 2019 e 2022. A Assembleia Nacional aprovou a Lei de Bases das Privatizações. Este diploma legal veio criar um regime jurídico moderno sobre as privatizações em Angola. De acordo com os termos do mesmo, as privatizações só podem ter lugar mediante a aprovação prévia pelo Executivo de um programa de privatizações. Este programa de privatizações é um documento programático onde são identificadas as entidades do setor empresarial público que devem ser objeto de privatização, num horizonte temporal indicativo e de acordo com os objetivos que forem definidos. Tendo já sido aprovado pelo Executivo o referido programa, temos hoje a honra de o apresentar. Os objetivos que o mesmo persegue são fundamentalmente os seguintes: contribuir para aumentar a eficiência das empresas do país, levando assim a uma redução gradual dos custos de produção e a prática de preços mais competitivos na economia nacional. Promover o crescimento de Angola, promovendo o investimento privado e o aumento dos níveis de emprego no nosso país, sobretudo para a juventude. Promover uma maior disponibilização de produtos e serviços, contribuindo assim para a melhoria do bem-estar e da qualidade de vida dos cidadãos. O programa de privatizações será implementado na base de princípios e mecanismos que assegurem o maior rigor e a maior transparência na alienação dos bens do Estado. O programa de privatizações vai ser conduzido de tal modo que os direitos dos trabalhadores das empresas que serão alvo do processo de privatização sejam assegurados e que, ao mesmo tempo, sejam criadas novas oportunidades para todos. O respeito pela legislação aplicável, o diálogo constante e permanente com os sindicatos, associações e outros representantes dos trabalhadores será uma linha fundamental a ser seguida na implementação do presente programa de privatizações. O Executivo contratou o Banco Mundial como consultor estratégico para o processo de privatização de 195 empresas, no qual 32 estão classificadas como empresas de referência nacional, revelou o Ministro de Estado para a Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior. Não se vai privatizar por privatizar. A privatização deve ser um meio para alcançar níveis de competição e de eficiência adequadas na gestão empresarial em Angola e na nossa economia. Por isso, vamos prosseguir com cautela para evitar os erros que neste domínio foram cometidos noutras partes do mundo. Tendo em consideração a complexidade de todo este processo e o facto de se tratar de uma instituição com uma grande experiência internacional no domínio das privatizações, o Executivo contratou o Banco Mundial como seu consultor estratégico para o processo de privatizações que vamos iniciar. O programa de privatizações prevê a privatização de um conjunto de 195 empresas, das quais 32 estão classificadas como empresas de referência nacional. A alienação dos ativos do Estado, no âmbito do presente programa, obedecerá a várias modalidades e procedimentos que serão explicados no decurso da presente sessão. Os primeiros ativos serão alienados em 2019, aos quais seguirão outros num processo que vai até ao ano de 2022. A seleção das empresas para o programa
teve em consideração os objetivos preconizados para as mesmas. A lista inclui empresas públicas e outras empresas de domínio público, domiciliadas no país ou no estrangeiro, em que o Estado tem, diretamente ou indiretamente, uma participação no seu capital social, seja esta participação maioritária ou minoritária. O programa de privatizações vai obedecer em todo o seu processo a uma observância da Lei de Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, advertiu o Ministro das Finanças, Archie Mangueira. Mangueira disse, por outro lado, que poderá haver o risco de potenciais investidores que queiram colocar os seus recursos no processo de privatizações, eventualmente resultantes de operações ilícitas. É dizer que neste momento não temos ainda uma estimativa de receitas, porque resultará de um processo de avaliação de cada empresa que será sujeita à privatização. Oportunamente e à medida que formos implementando o programa de privatizações, daremos nota, divulgaremos as receitas que forem, digamos, registadas no Tesouro Nacional. Dizer ainda que o próprio programa e a lei de privatizações, de resto, tanto o Ministro de Estado como a Secretária de Estado das Finanças e do Tesouro se referiram a isso antes. Portanto, essas receitas serão destinadas ao financiamento da economia, especialmente ao desenvolvimento do setor produtivo. Depois foi colocada uma questão também em relação à possibilidade de registarmos o branqueamento de capitais. Dizer que sim, que há o risco de capitais ou de potenciais investidores que, digamos, queiram colocar os seus recursos, eventualmente, que resultaram de operações ilícitas no processo de privatização, há esse risco, mas também apreciaram aqui durante a apresentação do programa que o programa define nas suas fases um período de due diligência que será feito em cada processo de privatização, ou seja, cada empresa que será sujeita à privatização se sentirá obrigada a fazer, digamos, a due diligência de todos os potenciais investidores à medida que se optar por uma das modalidades aqui referida. Portanto, tratando-se ou de concurso público ou de digamos, dispersão em bolsa. Entretanto, a Sonangol será uma das empresas a privatizar. O Ministro dos Recursos Minerais e Petróleos, Diamantino Azevedo, esclareceu também que o aumento da participação da Sonangol no Banco Econômico visou atender à orientação do Banco Nacional de Angola enquanto órgão regulador. Esta privatização prevê, efetivamente, que parte das ações serão destinadas aos trabalhadores da empresa e também a outros pequenos subscritores. Nós pensamos que estaremos a seguir o modelo ideal, já seguido por outras empresas, e que outras empresas pretendem seguir. Eu poderia citar aqui o exemplo da Saudi Aramco, que é somente a maior empresa de petróleos do mundo e que também pretende seguir este modelo que nós pretendemos para a nossa empresa nacional. Queremos assim que teremos no futuro uma empresa focada no seu objeto social, tanto na produção, na exploração, desenvolvimento, produção, refinação, transformação, estocagem de hidrocarbonetos,
que será mais eficiente e assim contribuirá ainda mais para a nossa economia e, no final, para a melhoria de qualidade de vida da nossa população. Relativamente ao Banco Econômico, dizer que o aumento da participação social da Sonangol neste banco derivou, o aumento do capital da Sonangol neste banco derivou essencialmente dos acordos parasociais, tendo em conta que o regulador exigiu o aumento do capital e isto resultou, em sequência de um dos acionistas não ter seguido este aumento do capital, resultou no aumento da participação social da Sonangol neste banco. Claro que este aumento não será feito de uma só vez, mas será feito em cumprimento das orientações do regulador e que, a seguir, após o devido saneamento deste banco, a intenção também do Estado levá-lo à privatização, né, para que a Sonangol depois possa concentrar na sua atividade, no seu objeto social. Portanto, neste momento, há a realização do aumento social, depois será feito o devido saneamento ao banco e depois passará também para a sua privatização. O facto de nós sermos acionistas e levar-nos à condição de que há necessidade de tornarmos a atratividade do banco ainda maior, e ela será tanto melhor quanto mais saneado do ponto de vista financeiro for o banco. Daí que a passagem pelo aumento de capital também levou a que isto fosse considerado. Ouvíamos o Ministro dos Recursos Minerais e Petróleos Diamantino Azevedo.